Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2, propostas no Manual do Professor do livro Poeta Popular Paraense de Zé Vicente. Lindolfo Marques de Mesquita foi Zé Vicente, cordelista e cronista. Na década de 20, ele fez carreira no jornalismo, trabalhou como repórter da Folha do Norte, onde criou uma coluna com crônicas humorísticas com o pseudônimo de Zé Vicente. Além de jornalista, ativista político e poeta de cordel, Zé Vicente ocupou diversos cargos na administração pública e na política do seu estado. Autor de diversos folhetos de cordel, no final da década de 30, ele escreveu o clássico A Greve dos Bichos, uma crítica de costumes sobre a inutilidade das greves no mundo dos animais. Ainda na década de 30, no ciclo das revoluções, produziu O Golpe do Seu GG ou O Choro dos Deputados, uma obra-prima do governo Vargas. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Aqui apresentamos propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, leia um conjunto de estrofes para exemplificar uma leitura com pronúncia clara, ritmo, pausa e ênfase adequada. Em seguida, cada aluno deve ler uma estrofe, procurando marcar a sonoridade. O trabalho de leitura pode auxiliar o professor a realizar um diagnóstico dos alunos em relação à pontuação e ao ritmo do texto. Também é possível um desenvolvimento da percepção da voz e da fala como meios indispensáveis à boa convivência social. Durante a leitura do poema A Greve dos Bichos, Zé Vicente utiliza animais para narrar um acontecimento que só poderia ocorrer com seres humanos. Esse recurso é muito utilizado nas fábulas e vale a pena comparar os comportamentos animais e humanos. Após a leitura, promova comparações entre o universo dos animais criados por Zé Vicente e aqueles presentes em A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Aqui vamos explorar, em abordagem interdisciplinar, o universo de Zé Vicente. Antes da leitura, professores de ciências humanas podem discutir a Revolução de 1930 e promover um seminário sobre esse acontecimento histórico. Em diversos poemas do livro, o autor apresenta temáticas políticas. No livro O Golpe do Seu GG, ou O Choro dos Deputados, Zé Vicente apresenta uma visão de apoio às posições tomadas pelo governo. A partir da leitura do texto, o professor pode pedir para os alunos expressarem qual é o acontecimento narrado. Em seguida, pode realizar uma discussão sobre quais os argumentos utilizados pelo autor para justificar a dissolução da Câmara, realizada por Getúlio Vargas, e discutir a utilização de alguns vocábulos pejorativos presentes no texto. Já no poema A Peleja de Chico Raimundo e Zé Mulato, o autor narra a disputa entre dois cantadores em uma festa de São João. O texto é repleto de exemplos de variações linguísticas que podem ser analisadas pelos alunos. Além disso, no poema Combate e Morte de Lampião, a história do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva é narrada pelo autor. Esse poema é resultado de toda uma atmosfera dos anos 30 que coincide com o momento em que Lampião é morto pelas tropas do governo. A visão do poema pode ser comparada com a imagem que os alunos têm de Lampião, hoje visto por algumas pessoas como uma espécie de Robin Hood do sertão. Para contribuir com a análise, é possível fazer paralelos entre a biografia do autor e o seu alinhamento com o governo Vargas. Proponha pesquisas sobre a campanha anti-cangaço realizada nesse período, que teve como ponto alto a morte de Virgulino Ferreira. Antes de utilizar os folhetos nas aulas, é necessária uma introdução ao gênero cordel. Ao trabalhar com folhetos sobre a Era Vargas, é preciso promover discussões sobre o período. É importante também demonstrar aos alunos os objetivos da atividade com cordel, tanto na prática de linguagens quanto no ensino de história. Durante a leitura, professores de ciências humanas podem auxiliar a construir um repertório necessário para que os alunos organizem um poema em cordel baseado em atualidades. Depois da leitura, durante um sarau de poemas, os alunos podem apresentar os cordéis produzidos por eles. O cordel é uma forma poética popular de origem europeia. Ele foi incorporado e desenvolvido na cultura brasileira, sobretudo no nordeste do país.
Em 2 poemas de Zé Vicente, o autor apresenta situações descritas como pelejas. Em um caso, ocorre uma peleja entre cantadores, e no segundo caso, entre políticos. A partir da leitura dos 2 poemas, os alunos podem discutir as diferenças entre eles, a localização geográfica, a maneira como cantadores e políticos utilizam os argumentos e o resultado das pelejas. Comente a história do gênero da peleja, das disputas entre nobres na Baixa Idade Média até o sertão nordestino. O exercício do cantar no sertão é semelhante ao do político orador, já que ambos procuram convencer os demais de suas qualidades, exaltando seus feitos e desqualificando os oponentes. As produções poéticas podem circular em livros impressos, mas também é possível encontrá-las na internet ou em apresentações públicas, como saraus, feiras e outros eventos culturais. Algumas dessas obras podem também ser musicadas e interpretadas por cantores. Assim como ocorre em outros gêneros de ficção, o poema em cordel pode contar histórias de amor, casos fantásticos ou assustadores, causos e anedotas, versões de lendas populares e clássicos da literatura, ou mesmo narrar fatos históricos marcantes para uma vida em comunidade. A análise dos folhetos produzidos pela editora Guajarina, por exemplo, permite entender alguns significados das práticas sociais do Pará e da região amazônica. No caso da literatura de cordel, o sucesso de um folheto estava ligado à aceitação do público que o comprava. No estado do Pará, esses folhetos podem ser encontrados no Museu da Universidade Federal do Pará, em um acervo com muitos livretos. Apesar de a editora Guajarina se localizar em Belém, ela tinha revendedores em cidades do interior do Pará, como Santarém e Marabá e em outros estados. Havia também uma circulação de edições de folhetos de outros lugares. A popularização dessa literatura em versos por todo o Brasil permitiu que o cordel fosse um meio de alfabetização de muitas comunidades do interior do país. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima.